mais poder estar na igreja. E com esse trabalho tão gratificante de entregar a palavra no culto de jovens. Que maravilha. Jesus é bom para nós. Deus abençoe a vida do irmão João, da juventude, da irmã Isabel, o nosso quadro de obreiros, pastores. Então vamos lá, no versículo que me foi dado, o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Deus abençoe os amados irmãos, nossos visitantes, irmão Márcio, irmã Ângela. Deus abençoe de uma maneira especial. E todos que aqui estão, são muitos especiais. O Pablo também, fazia dias que não via na igreja. Deus abençoe o irmão Pablo. Apocalipse 3. Vamos ver o 14, 15, 16 e 17. Então. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse aqui era Jesus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque dizes: sou rico, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Amém. Meu Jesus amado. Que maravilha. Estava pensando, quando o irmão João me comentou sobre o culto, eu estava pensando em todas essas mágoas, mentiras, que deixa a igreja sobrecarregada, pesada, né? Deixa a igreja a inveja. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, isso aqui parece que... Fiquei pensando, irmãos, que... Será que a nossa juventude tem essas características aqui? Eu pensei, claro que não. Nossos jovens, acredito que isso aqui, a maioria dos nossos jovens não tem isso no coração, não são assim, né? E eu pensei, meu Deus do céu, que peso, né? Pode baixar, por favor, eu me atrapalho muito com pensei, irmãos, isso aqui, eu acho que nós pensei assim, irmã Raquel, nós temos que tirar a juventude dentro da igreja, isso aqui pregar para nós, que já somos velhos, casados, que já somos avançados em idade, outros nem tanto, mas já somos pessoas adultas, e eu vejo, irmãos, que parece que todas essas características aqui, falando do modo geral, sabe por quê? Eu acho que se fizerem uma pesquisa, se conversarem com líderes, pastores, encarregados de congregações, igrejas, eu acredito que os que menos dão trabalho são os jovens. Os que menos incomodam são os jovens. Os que menos, irmãos, e eu particularmente, todas as vezes que tive algum, não vou dizer, algum pequeno problema na igreja, sempre foi com pessoas já de idade, irmão. Nunca foi com a juventude. A juventude nunca fez fofoca de mim. Eu acredito que a juventude nunca falou mal de mim. A juventude nunca me prejudicou em nada. Os jovens, irmãos, às vezes as pessoas têm o costume de dizer assim, ó, as coisas lá do mundo nos forçam a tirar da igreja. Não, irmãos, o que a própria igreja parece que se esforça para tirar nós da igreja. E os jovens não fazem isso aqui, irmãos. Os jovens não são peso nenhum. Então eu acredito que todas essas palavras aqui seria muito forte de eu pregar para a juventude algo dessa natureza, porque eu não vejo eles assim. Eu vejo nossos jovens crianças amorosas, gentis, educadas, né? Claro, com alguma dificuldade da própria idade, mas não muito mais do que isso, irmãos. Mas a igreja, do modo geral, e não falo só da nossa, como um todo, irmãos, irmãos, aí é complicado. Aí é complicado. Problema com celular é os adultos. Problema de inveja, fofoca, adultério é com os adultos. Tudo é com os adultos. Né? Os que menos incomodam seriam eles, no caso. Então eu fiquei meio com o coração apertado de pregar para a juventude.
Mas, amados irmãos, eu parei, meditei, pensei, é válido pregar isso aqui hoje, porque eles são o nosso futuro. E se a igreja está assim hoje, carregada disso aqui, João, Deus há de varrer essas imundícias todas, nem que tem que perecer no deserto essa geração, para que a próxima geração que venha, só venha com fé, amor, esperança e perdão. Para que venha a nova geração, que são eles, que serão a nova igreja, a próxima igreja, cheia de fé, perdão, amor e esperança. E todas essas coisas velhas aqui, ó, Deus há de arrancar tudo isso daqui, né? E então, irmãos, nesse contexto que eu comentei com os irmãos, tudo isso aqui, essa mágoa, a mentira, a soberba, que sobrecarrega a igreja, irmãos, se nós olhar a igreja essa igreja aqui, a Laodiceia, ela fica próximo de Colosso. E todas essas igrejas aqui que Deus, que Jesus deu se manifestou ao apóstolo João na ilha de Pátmos, todas essas igrejas aqui, elas foram construídas através do ministério do apóstolo Paulo. Começa lá em Éfeso, todas elas ali são aquelas regiões que hoje seria a Turquia, que era a Ásia, né, e tal. Então quase todas elas, praticamente todas elas foram igrejas que foram construídas através do ministério missionário do apóstolo Paulo. E irmãos, e o apóstolo Paulo, nas suas cartas às igrejas, ele tinha um zelo por elas, um carinho, um amor por elas, como um pai, e ele sempre falava, inclusive para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, e para as demais igrejas, ele sempre falava sobre maturidade. Aí é onde eu quero encaixar com a juventude. Ele sempre se preocupava em ensinar sobre maturidade. Tanto é que ele disse, irmãos, que tinha muito ensinamento que ele precisava dar para as igrejas, mas ele não podia dar, porque a igreja ainda era muito imatura, se comportava como meninos na fé. E, irmãos, e tudo isso aqui que eu vejo hoje, mágoa, mentira, ódio e todas essas barbaridades, esses pesos aqui, ó, só tem isso aqui uma igreja imatura, que ainda não amadureceu. Uma igreja que olha, irmãos, eu olho para as igrejas hoje, um modo geral, e vejo uma imaturidade, parece que a igreja não amadurece nunca. E o apóstolo Paulo fala assim, que as igrejas se comportam como meninos na fé. Eu pensei, mas por que meninos? Porque nossos meninos são tão, as meninas, nossa juventude são tão, como eu disse, amáveis, gentis, amorosos, educados. Mas do menino, irmãos, de sentido de não ter muita maturidade, experiências de vida, essas coisas assim. Aí eu fui ver, irmãos, a diferença entre maturidade e experiência. É possível que muitas pessoas aqui tenham muitas experiências de vida, mas são imaturas. Veja, haja visto, o apóstolo Paulo sempre explicou, sempre ensinou e pedia que a igreja fosse madura. Uma igreja madura, para poder aprender, para poder escutar certos ensinamentos, precisava ser uma igreja que tinha maturidade. Irmãos, e hoje nós temos a experiência e a maturidade. A experiência são experiências que ao longo da vida as pessoas vão vivendo, vivenciando. Mas todas essas experiências não quer dizer que a pessoa seja madura. É possível um jovem com pouca experiência de vida seja maduro. É possível. Haja visto o jovem Timóteo. A experiência, irmãos, é assim. Experiência de vida. Se a pessoa não aprender com as lições da vida, ela sempre vai ser imatura. Se ela não aprender com as experiências que a vida lhe propôs, se ela não aprender nada, se ela não tirar lição nenhuma daquilo lá, ela sempre vai ser imatura. E um jovem, mesmo com as poucas experiências da vida, mas se ele souber tirar boas lições daquilo ali, daquela experiência, ele vai amadurecendo. E é por isso, irmãos, que eu vejo e comentei aqui,
que a maioria das dificuldades que eu enfrentei na igreja são com pessoas mais de idade, porque tem muitas experiências de vida. E olha, experiência, irmãos. Mas, porém, não aprenderam nada com a experiência que a vida lhe deu. Pessoas imaturas, aí se tornam pessoas cheias de mágoa, cheias de mimimi, cheias de nhenhenhê, cheias de dodói, cheias de soberba, cheias de vaidade, cheias de tudo que não presta. Porque ao decorrer dos anos, tiveram experiências de vida, mas não amadureceram em nada. Ao contrário do Timóteo, por exemplo, o apóstolo Paulo disse: olha, Timóteo, tu não deixa ninguém zombar da tua juventude. E o Timóteo era um obreiro que ensinava, um obreiro que pregava, um obreiro, apesar de jovem, que tinha muito a ensinar para os mais velhos. Por quê? Porque embora não tinha muita experiência de vida, as poucas experiências que teve, ele tirou lições tremendas. Amém. Por isso, então, ele estava maduro já para ensinar, para ler a Bíblia, para pregar, para cuidar da igreja, para ir junto nas viagens missionárias. O Paulo e o apóstolo, o Timóteo, inclusive, levava cartas, trazia cartas das igrejas para o apóstolo Paulo, fazia relatórios para o apóstolo Paulo. Um jovem cheio de maturidade, um jovem maduro. Um jovem maduro. E o apóstolo Paulo estava rodeado de pessoas bem mais velhas e imaturas, porque embora muita experiência de vida, não aprendiam nada com as experiências. Irmãos, isso aqui não é um privilégio das igrejas do Novo Testamento. No Antigo Testamento também era assim, irmão João. Quem não conhece a história da igreja com 3 milhões e poucos de membros que Deus colocou aos cuidados do pastor Moisés, deu toda a lei, deu todos os ensinamentos, e eles tinham experiência de vida, João. Eles tinham experiência do maná, tinham experiência da água na rocha, tinham experiência da serpente, tinham experiência de tudo, mas era uma igreja imatura. Não aprenderam nada com as experiências, tanto é que quando chegou na beira da terra prometida, eles foram 10, foram atrás dos 10, Maria vai com as outras. Então não tinha maturidade nenhuma aquela igreja, apesar de todas as experiências que tiveram ao longo do deserto, na hora que era para mostrar que tinha aprendido com as experiências, eles foram, irmãos, mais de 3 milhões de pessoas, e eles 10 deram um relatório negativo, 2 um relatório positivo, pois eles foram atrás dos 10, mostrando assim uma total imaturidade, João. E essa igreja do deserto, você sabe, Deus estava até aqui com ela, porque por ela ter muita experiência, mas não aprender nada, ser uma igreja matura, tinha discórdia, não tinha mágoa, tinha mentira, tudo que não prestava, tinha naquela igreja lá no deserto. Desde o princípio da igreja acontecia isso aqui. Por isso o apóstolo Paulo, agora fundando as igrejas do Novo Testamento, ele tem essa preocupação com o amadurecimento da igreja. A igreja precisa ser madura. Aleluia. Não pode se comportar como um menino. Quando essa igreja de Laodiceia, quando o apóstolo João diz assim, que Jesus disse para ele, é uma igreja pobre. Sabe por que era pobre aqui, João? No sentido de andar mendigando. Mendigando não dinheiro, mendigando as delícias terrenas dessa terra. Porque essas delícias terrenas, não passam de lixo comparado às coisas divinas. Eles estavam ali sempre mendigando, no sentido de andar focado, prostrado para essas coisas terrenas. Por isso que Deus, Jesus, só essa igreja é pobre, cega, não só porque não enxergava, mas no sentido aqui lá no original grego, não vamos entrar nesses detalhes, a igreja cega, mas ela não escutava, e ela não sabia o que enxergava, não sabia o que escutava, tampouco sabia o que estava falando. Por isso que Jesus disse que ela era uma igreja cega. Ela não escutava, não sabia o que falava e não sabia o que enxergava. Nesse sentido, uma igreja imatura. Uma igreja que não sabe o que vê, não entende o que vê, não sabe o que fala, e não entende o que ouve, e não enxerga, irmãos, o que está um palmo da sua frente. É uma igreja imatura, é uma característica de uma igreja imatura.
Quando Jesus fala para o apóstolo Paulo que eles eram nus, é porque eles estavam desprovidos não de roupa, mas eles não tinham nada do que se defender, eles não tinham nada para se defender, irmãos. Meu Deus. Então vejo que isso é uma característica de uma igreja desprovida de maturidade, uma igreja imatura. Irmãos, cá entre nós, irmãos, todos esses problemas que tem dentro das igrejas, isso aqui mostra uma falta de maturidade. Por que está cheio de mentiroso hoje, falso profeta, né? Falsos milagres? Claro, porque uma igreja imatura, uma igreja que, meu Deus, que homem de Deus, vem aqui e fala um monte de mentira, um monte de faz uma palhaçada aqui, agora ainda bem que parou, acho que parou nos altares da igreja, cambalhota, voadeira, e eu estou vendo isso, e eu estou vendo aquilo, e o povo lá embaixo, meu Deus, que homem de Deus, e chora, e grita, esperneia. Várias pessoas fazem isso, por que esse menino, Deus que me perdoe, não vou falar, não citar nomes, esse menino da internet aí, um sucesso, um estouro, mas claro, uma igreja, irmãos, uma igreja imatura, que não sabe discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o santo do profano. Meu Deus. Isso mostra irmãos, tudo isso tem falso profeta, falso isso, falso pastor, falso não sei o quê, e é profeta mirim, e é profeta não sei o quê, e é o profeta do Pix, o culpado é a igreja, que não tem maturidade. É só alguém aparecer com terno e gravata, dizer que é um homem de Deus, meu Deus do céu. Irmãos, por favor, né? Por favor, irmãos. Às vezes não dão crédito para as pessoas que conhecem, só trabalham dia e noite, homem e uma mulher só, pagador de conta, aí o irmão Luiz vai pregar, né? Irmãos, aí, olha, não dão crédito para a oferta da casa, às vezes mesmo, né? Conhecendo, sabendo que é um homem sério, de respeito, irmãos. Aí, para dar todo o crédito, para chorar, para gritar, e pede oração, e dá oferta para as pessoas que nem conhecem. Isso aqui é de uma imaturidade tão grande. Então, uma igreja imatura, irmãos. E começou lá no princípio da igreja. Sempre foi assim. Todas as dificuldades da igreja foi por causa da imaturidade. Mas, amados irmãos, isso aqui tem solução. Glória a Deus. Claro que tem solução. Isso aqui não é o... E olha, eu acredito que a solução também é aqui na minha frente. Está aqui, aqui estão eles. A solução, irmãos, é Jesus. Jesus na vida da nossa juventude. Glória a Deus. Aqui, nem morno, mas aqui a igreja é morna, que Jesus estava prestes a vomitar, sabe o que é isso? É uma igreja sem personalidade. Uma igreja sem caráter, irmãos. Uma igreja que o lado que soprar o vento, ela se dobra. Isso aqui é uma igreja morna, que não é quente nem fria. Não tem irmãos, olha, mas eu louvo a Deus, eu pensava hoje de tarde, eu louvo a Deus pela minha igreja, pelo meu ministério. Porque essa igreja aqui pode falar o que falar, mas esse negócio de ser morto, não. Pode dizer que nós somos radical, pode falar que nós somos conservador demais, mas é isso aí, irmãos. Nós temos a nossa característica, nós temos a nossa personalidade, a nossa igreja é assim, pronto. Esse negócio de não vale. Não vale. E é por isso que essa igreja aqui é a menina dos olhos do Senhor. Porque é assim, irmãos. Não adianta, ela é assim. Quem vem congregar aqui sabe que é assim, irmãos. Achei tão tremendo quando o pastor falou aquele negócio do rapaz que vai se batizar ali amanhã. É assim, né, pastor? Não adianta. Irmãos, quando Jesus falou, olha só esse negócio aqui descer, olha só, os ventos estão levando para as luzes. Lá vai um monte da igreja, os ventos que carregam, que levam para as luzes, né, para a fumaça, e outros ventos levam para as igrejas com tudo escuro, né, e outros ventos levam para isso. Não, irmão, isso aqui é levado pelo vento, uma igreja que não tem característica própria. O próprio Senhor Jesus falou no João Batista: o que vocês querem ver no deserto?
uma cama abalada pelo vento? Ou seja, vocês estão achando que vão ver um profeta que pro lado que sopra o vento ele se dobra? Não, senhor. Vocês querem ver um profeta, vocês vão ver um profeta. Aleluia. Vocês estão achando que vão ver uma almofadinha? Almofadinha vocês vêem no palácio. Vocês acham que vocês vão ver uma cama abalada pelo vento? Alguém que se dobra do lado, que sopra? Não, senhor. Agora, se vocês querem ver um profeta, Glória a Deus. Aleluia. João Batista, irmãos, não era morno. João Batista não era quente ou era frio. Glória a Deus. É como tem que ser a igreja. O João Batista era um homem maduro. Tinha sua personalidade própria, suas características próprias, como um profeta antigo. Eita glória, né? Profeta antigo, essa era a característica dele. Por isso que agradava a Deus. Aleluia. Esse negócio de ser morno, irmãos, não ter uma característica, não ter uma personalidade, ser hoje uma coisa, ou amanhã outra, não, com Deus não funciona. Esse tipo de coisa eu vomito, ele disse. Ou é ou não é. Amém. Por isso ele disse, quem está sujo, suje mais. Esse negócio de ficar com sujeirinha escondida, não, ou é sujo ou é limpo. Isso aqui, irmãos, característica de uma igreja madura. Aleluia. Maturidade. Irmãos, maturidade. Maturidade. Eu estava analisando, irmãos, uma transição da maturidade, de algo imaturo para maturidade. Olha que interessante, irmãos. Os jovens judeus, eles cresciam ouvindo falar das grandezas de Deus Jeová. Todos os jovens cresciam ouvindo falar de Deus. Aleluia. E era a lei estabelecida no Pentateuco. Vocês ensinem o menino dia e noite. As crianças, dia e noite. De manhã fale da Bíblia, de meio-dia fale da Bíblia, à noite fale da Bíblia. O que era falar da Bíblia? Era contar a história bíblica. Falar de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Adão, fala de Davi, dia e noite. Bíblia e Bíblia neles. Glória a Deus. E outra, isso aqui era dia de semana. No sábado não era para fazer mais nada. Era só Bíblia. Era Adão, Eva, Sete e assim vai. Era Noé, era Davi, Salomão, o dia inteiro. E olha, irmãos, que tinha personagem bíblico para falar o dia inteiro. Aleluia. E o pai, irmãos, e o pai. Eu fico imaginando a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela gosta que eu conte história para ela. E só eu que tenho que contar. Se outro for contar, ela diz assim, não é assim. O Ishi falou que é daquele jeito lá. O Ishi sabe. E as crianças são exigentes assim. Se você contar uma história todo dia do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, se você trocar qualquer parte, ela vai dizer, não é assim. Falta essa parte aqui, ó. Eles sabem decor a história, mas eles querem saber. Agora você imagina então uma criança judia, João. O pai tinha que entender a Bíblia. Ainda bem que eles entendiam. Porque eles também cresceram ouvindo falar de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, de tudo, irmãos. Então eles tinham tempo, eles sabiam e falavam dos reis, falavam dos juízes, falavam do dilúvio, né? Quando chegar, imagina um pai falando de lá, e as crianças exigentes. Não, pai, eu quero saber do princípio como é que era. Lá falavam de Adão e Eva. Quando chegava em Caim e Abel, o pai já dava uma lição. Ó, aqui, ó. Cuide do teu irmão. Cuide do teu irmão. Olha o ciúme com o teu irmão aí. Vai dividir certinho isso aí. Irmãos, eu quando era criança, criancinha esganada, né? A mãe dava alguma coisa para nós, mas eu pegava o copo e media. Ah, mas do Luciano tem mais. E o pai, quando chegava na parte de Caim e Abel, já ensinava, ó. É assim, sem inveja. Tem que dar o melhor para Deus. Bem, E glória a aí, Deus. irmãos, e a criança saber decor, Caim matou Abel. Meu Deus do céu, Caim teve que ir embora. E agora, pai? Adão e Eva não perderam seus filhos. Aí ele falava, não, Adão e Eva, né, tiveram outros filhinhos. Sete, eles, Cainã, Malalel, Jared, foi indo, de pai para filho. Aí quando chega o menor, opa,
Esse é o Enoque, aquele que foi transladado, que caminhou com Deus. Sim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, Matusalém, Lameque, Noé. Bah, daí eu já gritava, essa história de Noé é boa. Se assentava, se ajeitava, e lá ia o pai contar a história de Noé. Tudo. O recomeço. E Noé gerou Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Selá gerou Éber gerou Peleg gerou Reu gerou Serug gerou Naor gerou Terá, e Terá gerou Abraão. E outro já grita, opa, esse era amigo de Deus. Esse era amigo de Deus. E as crianças escutando, irmãos. E Abraão gerou Isaac. Daí quando chega na história de Abraão, eles querem saber como é que foi a história do cordeiro, como é que foi a história do Moriá, como é que foi a história da estátua de sal, como é que foi a história de Isaac, e assim vai, irmãos. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou a Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed gerou Jessé gerou Davi. Mas até ali entrou juízos, irmãos. E na época de Boaz, aquela história linda de Ruth, e eles escutando tudo, irmãos. Oh, glória a Deus. E eles escutando tudo. E a criançada gosta de escutar. E os pais sabiam contar, entendiam de Bíblia, e iam falando. E Davi, então, irmãos, quando dá a história de Davi, vocês imaginem daí Sadraque, Mesaque e Abednego, escutando todas essas histórias, sentado no ladinho do pai e da mãe, ouvindo a história de Davi. Aí depois Davi gerou Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Asa gerou Josafá gerou Jorão gerou Uzias gerou Jotão gerou Acás gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Josias gerou Jeconias. Então, terminou as historinhas. Aí terminou as historinhas, irmão. No tempo do rei Jeconias, que eu lembro no Joaquim, foram cativos para a Babilônia. E se encerrou as histórias. As histórias ficaram na lembrança. Perderam os pais. Aquele Deus tremendo e poderoso que eles cresceram ouvindo falar, que os seus pais falavam, Deus faz isso, Deus abriu o mar vermelho, Deus proveu o pano, Deus, olha que coisas tremendas. Aquelas histórias, irmã Lídia, agora se findou. E eles se encontraram na Babilônia, sem pai e sem mãe. Meu Deus! Sem pai e sem mãe, sem história bíblica, sem colinho do papai, sem colinho da mamãe, sem historinha do tio, sem santa ceia, sem culto. Mas eles carregavam dentro deles, aqueles meninos. Aleluia! Carregavam dentro deles, irmãos, um ensinamento tremendo. Aleluia! Que tiveram seus pais, tão jovenzinhos, de tanta experiência, irmãos, que agora, contadas, eles iam aprender a ser maduros. Agora. Aleluia! Com as experiências que eles iam ter. Sadraque, Mesaque e Abednego sentados escutando todas aquelas histórias, irmão João. Mal sabiam que eles seriam os próximos a fazer parte da história bíblica, em que a próxima geração contaria das histórias deles. Aleluia! Assim como esses jovens, hoje eles ouvem falar, nós pregamos falando das maravilhas de Deus. E os pais testemunham, eu tive isso, eu tive aquilo, Deus me curou, Deus me sarou, Deus me resgatou. Mas vai chegar o dia que eles vão ter a história deles. E aí vai entrar a maturidade. Irmãos, mas para ser maduro, e olha, irmão João, essa maturidade que eles vão adquirir, tomara que seja logo, que não seja como essa geração de agora, que está demorando para se tornar maduro, irmão João. A minha geração está demorando para amadurecer. Eu, quem sabe, estou demorando demais para ser maduro. Meu Deus! Mas que essas crianças aprendam logo a serem jovens maduros, que aprendam a tirar lições das suas poucas experiências de vida. E irmãos, aqui, irmãos, fica tremendo. Aqui é tremendo, irmão João.
Porque daí sabe como Deus fez para trazer a maturidade para os jovens? Os jovens ouviam tanto falar de Deus. Tanto ouviam. E quando eu falo de Deus, é falar de Jesus. Claro que não se falava em Jesus naquela época, se falava, mas de maneira mais, né, escondida na Bíblia, nas entrelinhas das histórias bíblicas, ali estava Jesus, porque Jesus era o verbo, e ele estava lá no começo. Aleluia. Toda vez que Deus dizia haja, 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 todos os verbos falados por Deus, lá estava Jesus. Então Jesus sempre esteve ali na Bíblia. Aleluia. Mas então eles falavam do grande Deus Jeová, o grande eu sou. Irmãos, e chegou o dia dos jovens se tornarem maduros. Glória a Deus. Chegou o dia deles se tornarem maduros. Aleluia. Todos conhecem a história. Nabucodonosor faz uma estátua, manda todos se prostrarem. Eu acredito que todos se prostraram. A Bíblia fala que todos, inclusive outros judeus que estavam ali. Veja, irmão João, que todas as experiências não adiantou muita coisa. Todas as histórias contadas para aquela geração não funcionou. Mas para a geração que estava vindo, para os jovens, estava lá dentro, guardado no coraçãozinho deles, irmão. Aleluia. Estava lá dentro. E a Bíblia vai dizer que não. Nós não vamos se prostrar. Glória a Deus. Papai ensinou que é só um Deus para adorar. Aleluia. Glória a Deus. O papai ensinou, mamãe ensinou. Aleluia. E não se deve se prostrar para outro Deus nenhum. Papai está longe, mas o ensinamento está aqui dentro. Aleluia. O papai e a mamãe estão longe, não sei se vou voltar a ver eles, mas o que eles me ensinaram eu carrego vivo aqui dentro. Não importa se eu estou na Babilônia, não importa se estão me ameaçando de morte, não importa, eu vou ficar de pé. Aleluia. Eu não vou me prostrar. Glória a Deus. A outra geração se prostrou para a soberba, para a vaidade, para a mentira, olha, se prostraram para tudo, mas eu não vou. Amém. Eu não vou me prostrar. Não vou para a rede social para nada. Vou permanecer de pé. Amém. E aí, irmãos, quando eles tomam essa decisão, é a transição para se tornarem maduros. Aleluia. Quando eles tomam essa decisão de não se prostrar, eles são atirados na fornalha, mas essa decisão levou eles a conhecer o quarto homem. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles conheceram o quarto homem, João, a maturidade entrou no coração deles, na vida deles. Uma igreja só é madura quando ela conhece o quarto homem da fornalha. Aleluia. Por isso, irmãos, que essa dificuldade da igreja, da maturidade, porque toda vez que Deus lança uma prova, toda vez que coloca na fornalha, eles se prostram. Aí, irmãos, para aquele que se prostra, quem se prostra jamais vai conhecer o quarto homem. Meu Deus. Só conhece o quarto homem da fornalha aquele que não se dobra. Aleluia. Aquele que não se Glória a prostra. Deus. Pode estar, irmãos, assim, ó, tudo no avesso, mas se permanecer de pé, conhece o quarto homem. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós não desistimos de nada, irmãos? Aleluia. Pode dar o que dá, pode soprar o vento que for. Os obreiros aqui, de uma modo geral, irmãos, a pessoa não desiste, ela não para porque ela conhece o quarto homem. Aleluia. Se perguntar, irmãos, olha tudo que o irmão Joãozinho está passando, por que não abandona como abandonar? Se eu conheço o quarto homem. O apóstolo Paulo, irmãos, dizia assim: mas como que eu vou negar? Como é que eu vou dizer que ele não existe, que eu não conheço, que ele é uma farsa, se eu vi ele? Eu conheço o quarto homem. Eu conheci aquele que estava com os jovens lá. Por isso eu prego e por isso ensino que pode sim uma igreja, um jovem, ser maduro. Amém. Aqueles que trouxeram maturidade para os jovens, eu conheço e trouxe para mim. Só que o Paulo levou um pouco mais tarde. Mas levou. Por isso, irmãos, nossos jovens, eles têm totais condições de serem jovens maduros. Se eles desde cedo acostumarem a não se prostrar, logo eles vão conhecer o quarto homem. Aleluia. Vão conhecer o Deus do papai.
Aí a Estherzinha vai entender por que tu não para, João. Por que tu não desiste? Por que tu não abandona? O pai está sem rim, mas o pai não parte da glória. O pai está na igreja, porque o pai conhece o quarto homem. O pai conhece o quarto homem. Ele já viu o quarto homem. Nas fornalhas da vida ele não se prostrou. Nas dificuldades da vida ele não se prostrou. Nas circunstâncias da vida ele não se prostrou. Não desistiu. Permaneceu de pé. Amadureceu. É assim que crente amadurece, irmãos. Com luta, fornalha no deserto, mas não pode se prostrar. Se qualquer problema, qualquer dificuldade, você cair, se prostrar, parar, desistir, você vai crescer uma pessoa imatura, porque nunca vai conhecer o quarto homem da fornalha. Aí qualquer coisinha tira da igreja, qualquer coisinha para, qualquer coisinha entristece, tudo, irmãos. Por quê? Porque, pode ver, irmãos, as dificuldades, os desertos, é para aprimorar, é para calejar. Meu Deus. Pergunta para a irmã Elisandra se ela não conheceu o quarto homem da fornalha desde cedo. Aleluia. Deus. 30 anos na igreja, deve ter muito novinha. Olha, conheceu o quarto homem. Por isso, irmãos, por isso, meninos e meninas, vocês são a próxima geração e vocês vão ficar de pé, vão ficar de pé. Eu acredito, irmão João. Irmão João é a igreja imatura que ficou caminhando no deserto, que não entrou na terra prometida. Deus disse assim: olha, os únicos maduros que aprenderam alguma coisa nesse deserto, Josué e Caleb. Esses aí aprenderam. Chegaram diante do gigante, é nossa terra. Aleluia. Chegaram diante das muralhas, é nossa terra. Chegaram diante daquela montanha que era lá é nossa terra. É nossa, é nossa. Amém. As experiências deles, eles tiraram boas lições. Por que Josué, quer ver como Josué aprendeu com a experiência da vida? Por que Josué, quando chegou a vez de Josué chegar na beira atravessar o Jordão e rodear, disse assim: ó, todo mundo quietinho. Porque da primeira vez era uma reclamação, era uma murmuração. E então agora comigo eu aprendi, eu amadureci. E essas experiências me ajudaram agora, ó, quietinho, ninguém fale nada. Claro, demonstrou que amadureceu. Ele viu que daquele jeito não dá, não agradou a Deus, João. E tem muita gente fazendo tudo que não agrada a Deus, fazendo tudo errado, olha, irmãos, e não aprendem nada com os erros. Uma imaturidade sem tamanho. Aí está 40 anos caminhando no deserto, perdendo tudo. 40 anos perdendo tudo. E olha, não amadurece nunca. Daí, irmãos, aí eu não sei daí. Quando chegar o dia do arrebatamento, eu não sei o que vai acontecer. Não amadureceu, não aprendeu nada. A vida inteira na mesma. Aí Jesus disse assim: não, Josué e Caleb, olha, esses aqui aprenderam. Esses aqui amadureceram bem. E vocês, olha, essa geração aí que só falava mal dos jovens iam ser isso, os jovens iam ser aquilo, esses jovens eu vou entrar com eles. E vou fazer deles uma igreja madura. Aleluia. Uma igreja madura, irmãos. Todos esses problemas aqui, ó, se resume nisso: imaturidade. Imaturidade. Isso aqui, ó, essa lista aqui, ó. E aquela outra lista de fé, amor, esperança, que eu li uma igreja madura. Só isso. Uma igreja imatura e uma igreja madura. E você hoje tem a oportunidade de escolher. Pensar, pelo menos, você não vai se tornar maduro do dia para a noite. Aleluia. Mas essa palavra aqui é poderosa. Né? Aleluia. E você decidir: não, hoje eu vou começar a aprender com meus erros. Você é uma pessoa mais madura. Amém. Isso aqui em todas as áreas da vida: é casamento, é igreja, é no trabalho, na financeira. Isso aqui em todas as áreas da vida. A imaturidade nos prejudica tudo. Aí a maturidade prejudica também a igreja. Uma igreja imatura é porque ela é imatura em casa. Ela é imatura como esposo, imatura como esposa, imaturo como alguém que cuida da financeira, imaturo em todas as áreas da vida. E claro, a igreja vai ser imatura.
que é imaturo em todas as áreas, outras em tudo, porque não aprende com nada. Uma porque é teimoso, às vezes uns não querem aprender, outros são desprovidos de capacidade, mas enfim, o fato é, irmãos, que a igreja é imatura, porque lá fora são praticamente tudo imaturo. Como esse aqui, ó, tem olho, não enxerga, não sabe o que ouve, não sabe o que olha, nem sabe o que está falando. O pastor Eloy vai orar por nós, pela igreja, pelo jovem. Você quer ter uma maturidade, pelo menos sair daqui hoje pensando, eu preciso aprender com as minhas experiências, eu preciso tirar lições das minhas experiências de vida, como aqueles jovens lá, aqueles jovens tiraram grandes lições do ensinamento dos pais, e eles receberam a bênção deles, eles se tornaram jovens maduros, não jovens, governando a Babilônia, jovem de prefeito, jovem governador, jovem, olha, mas eles eram, porque eles eram maduros, aprenderam desde muito cedo a tirar lições das suas experiências de vida. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Jesus está voltando. Se quiser, eu quero. Aleluia. Pode passar para frente. Tem mais alguém que venha correndo? Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, seu cristão? Venha correndo. O Arnaldo trabalhou 2 anos no desafio. Aleluia. Tocou nos conjuntos meio de nome ali para o pé. E hoje está bebendo umas querosene, mas hoje foi o último dia que ele bebeu. Pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã há de se comportar como um cristão diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, manda glória para Jesus. Aleluia. Quem sabe ali ele não tinha maturidade para vencer. Mas quem sabe hoje, enquanto o Luiz pregava, ele dizia, está pregando para mim e eu vou mudar de vida. Aleluia. Quem sabe hoje é a última oportunidade também que Deus teve e abriu a porta para ele aceitá-lo. A igreja acredita, manda glória para a igreja. Aleluia. Tem mais alguém? Quem sabe venha correndo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja glorifica a Deus. A igreja exalta a Deus. Aleluia. Tudo que tu passa nessa vida é experiência para você no dia de amanhã. Aleluia. Tu acredita nisso? Manda glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Eu acreditar. Aleluia. Que esses adolescentes serão a igreja no dia de amanhã. E você dá glória a Deus. Desce ali e ora por ele, irmão. Vamos isso, aleluia. Glórias a Deus. Pode ficar ali, João. Junto, fica ali junto. Glória a Deus. A igreja, aleluia, começa a orar. Aleluia, essa juventude. Aleluia, que é uma oração, venha correndo aqui para frente. Vamos orar para vocês. Quando o Luiz ora, vocês vêm. Vem tudo bem para frente. Aleluia, pode vir. Aleluia, bem para frente. Cheguei aqui perto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faça essa oração aqui, pastor Leandro. Deus, o Senhor prometeu na sua palavra que se nós estivéssemos em Ti e as suas palavras estivessem em nós, tudo que nós pedíssemos a Ti, o Senhor nos faria. Deus, tem misericórdia que nós possamos estar em Ti e as suas palavras estarem em nós, para que a oração nossa seja respondida. A oração pelos doentes, a oração pelos oprimidos, a oração, Deus, ó Pai, pelo perdido pecador que precisa de um perdão, de um novo nascimento. A oração, Deus, por uma porta aberta nas finanças. A oração, Deus, ó Pai, para o casamento, lá na casa, os filhos. A oração, Deus, ó Pai, para o trabalho. Meu Deus, ó Pai, responda, porque nós estamos em Ti, Suas palavras estão em nós, e nós estamos te pedindo, Deus, ó Pai, ó Deus da glória, que esta poderosa palavra, Senhor, venha transformar, libertar, venha, Senhor, meu Deus, ó Pai, levantar o caído. Toca, Deus, ó Pai, para que esta pessoa sinta o poder do Espírito Santo.
Meu Deus, dá sensatez ao teu povo. Ajuda o teu povo, Deus, ó Pai, a ser sensato. Dá sabedoria, Deus, ó Pai, para ter o temor do Senhor, Deus, ó Pai. Meu Deus, a virtude do Senhor, meu Deus, do Provérbios 31, para ser, Deus, ó Pai, amado, cheio de virtudes. Meu Deus, ó Pai, o caráter do cristão irrepreensível. Deus, ó Pai, amado, para sermos fiéis, Deus, ó Pai, idôneos, aptos para ensinar, Deus, segundo a Tua palavra, Pai, dignos e capazes, Deus, ó Pai, de fazermos a Tua obra. Deus, ó Pai, Deus, Jeová, Senhor dos Exércitos, dá graça para a Tua igreja, meu Deus, ó Pai da glória. Senhor, meu Deus, receber, Deus, ó Pai, a graça de ser obreiro aprovado, sem ter do que ser envergonhado. E você diga graças a Deus. Diga, Jesus, ajuda nós sermos jovens, fortes, inteligentes, que possamos ser os esteios desta igreja, hoje, amanhã e sempre. Senhor, abençoa minha casa, minha família e meus negócios. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.